Notícia urgente. Primeira reação vinda dos Estados Unidos após prisão de Bolsonaro e governo Lula é classificado como ameaça real aos Estados Unidos. Os Estados Unidos já classificam oficialmente o governo brasileiro como uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, política externa e à economia norte-americana, colocando o Brasil no patamar de um inimigo direto dos interesses dos Estados Unidos. Essa definição consta na própria publicação oficial da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, que divulgou a nova ordem executiva assinada pelo presidente Donald Trump no dia 30 de julho de 2025. Segundo a Casa Branca, as ações do governo brasileiro, em especial do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, representam abusos sistemáticos de direitos humanos, censura contra cidadãos americanos, coerção ilegal contra empresas dos Estados Unidos e perseguição política contra opositores do regime. Em resposta, Trump decretou uma nova emergência nacional e impôs uma tarifa adicional de 40% sobre produtos brasileiros, elevando para 50% o total de tarifas, um verdadeiro bloqueio econômico progressivo, com potencial para devastar setores estratégicos da economia brasileira, como o agronegócio, a aviação e a tecnologia. A decisão norte-americana também inclui a revogação dos vistos diplomáticos de Alexandre de Moraes, seus familiares e aliados na Suprema Corte, além da possível inclusão de autoridades brasileiras na lista de sanções individuais sob a Lei Magnitsky. Washington acusa diretamente Moraes de usar sua posição para intimidar empresas americanas que se recusaram a censurar conteúdos políticos, ameaçar executivos com prisão, aplicar multas exorbitantes e congelar ativos de companhias de tecnologia dos Estados Unidos no território brasileiro. As sanções são inéditas na história das relações entre os dois países e sinalizam que, sob o comando de Donald Trump, os Estados Unidos estão colocando o governo brasileiro no campo dos adversários estratégicos, ao lado de regimes como Irã, Venezuela e Coreia do Norte. Com isso, o Brasil entra em rota de colisão direta com a maior potência econômica e militar do planeta, o que representa um risco gravíssimo para sua estabilidade diplomática, econômica e institucional. Observadores internacionais alertam que as ações tomadas por Alexandre de Moraes e toleradas pelo governo Lula podem empurrar o país para um isolamento geopolítico sem precedentes na história republicana brasileira. Na noite desta segunda-feira, 4 de agosto de 2025, poucas horas após a decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, o conselheiro-chefe da campanha presidencial de Donald Trump, Jason Miller, foi o primeiro alto assessor do governo norte-americano a reagir oficialmente ao novo episódio de tensão. Miller publicou mensagens em tom de alerta e condenação, dizendo que a prisão de Bolsonaro é uma provocação intencional contra os Estados Unidos por parte de Alexandre de Moraes, que, segundo ele, abusa do poder judicial para reprimir a oposição, controlar o debate público e desafiar abertamente as sanções impostas por Trump. O conselheiro reforçou que o presidente dos Estados Unidos está certo sobre o Brasil e afirmou que o Supremo Tribunal Federal se transformou na instituição mais poderosa e perigosa do país, acusando a Corte de legislar, investigar, acusar e executar penas sem base no devido processo legal. Miller ainda compartilhou uma série de vídeos de manifestações bolsonaristas no Brasil, pedindo ajuda internacional, inclusive uma intervenção americana, e exaltando o nome de Donald Trump. Em uma das postagens, aparece a imagem de um manifestante com uma máscara de Alexandre de Moraes, fazendo pose com algemas nas mãos durante um ato em Fortaleza, em referência ao pedido de impeachment contra o ministro. Para o conselheiro, as medidas contra Bolsonaro representam um marco de ditadura institucionalizada no Brasil, e que o governo norte-americano não irá tolerar perseguição contra aliados e cidadãos seus, muito menos contra a liberdade de expressão garantida pela Constituição dos Estados Unidos. A reação de Jason Miller marca o início de uma nova fase no confronto direto entre os governos de Brasil e Estados Unidos, com os americanos assumindo uma postura cada vez mais dura